O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu Pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com os seus pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus, querido diácono Marquinho, queridos irmãos e irmãs, quando enviou o seu Filho ao mundo, quis que ele se inserisse na comunidade humana como um de nós, ou seja, a partir de uma família. Esta festa nós celebramos no contexto da oitava de Natal. E ela também nos convida a olhar para o presépio. E ao olhar para o presépio,
o que nós encontramos? Uma pequena família. Como celebramos no dia 25, a Virgem Maria deu à luz do mundo. Ela concebeu por obra do Espírito Santo e gerou o Filho de Deus no seu seio. O Filho de Deus veio a este mundo por meio de sua mãe, que também o acalentou, o amamentou, o recobriu de cuidados. Deus quis que o seu Filho também tivesse um pai aqui na terra. E embora não fosse seu pai biológico, lhe proveu todas as necessidades, lhe amou como filho do seu coração. Deus se inseriu na família humana através de uma família. Nesses dias, sempre nos lembramos do pensamento de São Gregório de Nissa. Ele disse assim: o que não foi assumido pelo Verbo, não foi por ele redimido. Dizendo isso de outra forma, tudo aquilo que foi assumido pelo Verbo, foi por ele redimido, foi por ele salvo. Deus nasceu numa família, porque a família necessita de salvação, necessita de redenção. Meus irmãos, nós corremos o risco de termos sempre visões parciais da realidade. Isso vem dos nossos próprios limites. E nós corremos também o risco de ter uma visão parcial da salvação. Alguns de certas ideologias pensam que a salvação que Jesus veio trazer ao mundo se refere só às coisas deste mundo, às vezes até à luta de classes. Alguns pensam e veem a salvação como uma realidade que diz respeito apenas às coisas espirituais. Salvação para muitos significa só o perdão dos pecados, e é verdade. Nós precisamos do perdão dos pecados. Nas nossas famílias, meu Deus, quantos pecados se cometem, mas a salvação, no sentido mais profundo e mais amplo, significa participar da vida de Deus. Deus vem a este mundo participar da nossa vida, para que nós participemos da vida dele. Deus vem participar da vida da família, para colocar a família em comunhão com Deus. E é isso que nós encontramos no Evangelho. Uma família orientada para Deus. Vejam como São Lucas nos apresenta. Diz que a Sagrada Família ia a cada ano ao Templo de Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Jesus, com a sua família, se insere na tradição religiosa do povo judeu. José e Maria caminham com seu filho a cada ano para o templo, porque Deus é o norte,
Deus é o ponto de referência da sua casa. As nossas famílias necessitam redescobrir o lugar de Deus no seu meio. E vejam só, naquela peregrinação, sem entrar em muitos detalhes, o menino Jesus se perdeu deles. Estava com 12 anos. E quando já no caminho de volta para casa se deram conta de que Jesus não estava com eles, os dois voltaram para buscar Jesus. Muitas famílias, muitos casamentos, às vezes perderam Jesus, e os dois precisam voltar para buscá-lo, em algum momento ir ao encontro dele. Mas olha, Nossa Senhora chegou perto do menino Deus e foi logo dizendo o que toda mãe em situação semelhante diria: por que agiste assim conosco? Teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. E Jesus falou assim: mas não sabias que devo estar aqui, ocupado na casa de meu pai, com as coisas de meu pai? E aqui tem mais um desencontro. Nossa Senhora, quando falava teu pai, se referia a São José. E Jesus, quando falava meu pai, pensava no eterno Pai que o gerou desde toda a eternidade, ou melhor, que o gera desde toda a eternidade, na comunhão do Espírito Santo. Jesus aqui manifesta não a rebeldia de um aborrecente que talvez quisesse se colocar como aquele que sabe mais que os pais, mas ao contrário, manifesta uma consciência clara e adulta da sua identidade mais profunda de filho de Deus. Ele vem para obedecer ao Pai, sem deixar de obedecer aos pais aqui na terra, a Jesus e a Maria. É obediente ao Pai. E assim Jesus vai vivendo. São Lucas diz que eles voltaram para Nazaré e Jesus era obediente a José e a Maria, mas sempre obediente ao eterno Pai, porque vem para fazer a vontade dele. Jesus vive no seio da Sagrada Família as virtudes das quais a primeira leitura nos fala. O autor do Eclesiástico escreve algum tempo antes de Jesus, e olha, no contexto do povo judeu, a grande preocupação dos judeus piedosos era ser fiel à aliança. E o autor sagrado vai mostrar que a fidelidade à aliança também passa pelo cumprimento do quarto mandamento da lei de Deus. Os filhos são chamados a serem carinhosos, respeitosos com seus pais, são chamados a dar-lhes amparo na velhice. E assim, aquele que vive a fidelidade a Deus, cumpre a sua fidelidade no respeito e na obediência dos pais. Jesus foi assim. Na Sagrada Família nós encontramos as virtudes também elencadas por São Paulo na segunda leitura: a mansidão, a docilidade, o perdão e tantas outras virtudes que podem ser resumidas numa palavra que São Paulo ali apresenta: caridade. No vínculo da caridade,
O amor é o elo de ligação que Deus deseja que exista nas nossas famílias. Assim muito se perdoará. Assim não haverá espaço para as grosserias, para as contendas, para as ranhetices. Queridos irmãos e irmãs, a festa de hoje nos convida a olhar para a Sagrada Família de Nazaré e deseja colocar no coração de cada um de nós um desejo. O desejo de que os nossos lares reflitam este lar sagrado. O desejo de que os homens se espelhem em São José, que é seu modelo de esposo, seu modelo de pai. Nosso Senhor deseja que as esposas sempre olhem para Nossa Senhora e contemplem o seu amor esponsal, o seu amor castíssimo, e seja, de fato, que a Virgem Maria seja espelho para todas, modelo de esposa e modelo de mãe. Que os filhos sejam educados por pais que são comprometidos com Deus, que buscam oferecer a melhor educação possível nas escolas deste mundo, se possível, livre de ideologias, e que ensinem aquilo que a escola deve ensinar, e não outras coisas que desumanizam mais do que humanizam. Mas não só educar a partir da sabedoria da escola deste mundo, mas a partir da sabedoria da escola do Evangelho, a sabedoria que vem do alto. Assim nós seremos felizes. Assim a família, na ótica de Deus, na perspectiva de Deus, refletirá, seja uma família grande ou pequena, a beleza do lar de Nazaré. Que São José e Nossa Senhora intercedam pelos nossos lares, que as nossas famílias sejam salvas, que Deus perdoe os pecados da vida familiar, mas faça que cada família caminhe na ótica dele, na ótica de Deus. Deus deseja participar da vida das nossas famílias, para que as nossas famílias participem da sua vida. Tudo que foi assumido pelo Verbo foi por Ele salvo, foi por Ele redimido, e Ele deseja redimir e salvar as nossas famílias, reerguê-las a partir da comunhão com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.